Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja com todos vocês, irmãos queridos e irmãs queridas que estão nos assistindo ou depois vão nos assistir esse programa especial, né, nas todas as madrugadas. Pela primeira vez isso está acontecendo no Brasil, fazer programa para a madrugada. Sabem, a madrugada é o melhor tempo durante o dia. Os virtuosos, os crentes de verdade aproveitam desse tempo, madrugada, antes da oração da manhã. E depois também tem muita virtude. Estamos fazendo esse programa nesse horário porque tem muita benção, tem muitas graças, inshallah. E inshallah Deus Altíssimo seja conte-nos entre os virtuosos, entre os verdadeiros crentes. Tá. Vou oferecer, em primeiro lugar, uma introdução para entrar no nosso assunto de hoje, que, como o irmão querido falou, falar sobre as missões proféticas, né? As missões dos mensageiros de Deus, né? Porque Deus, ou seja, falando assim, eles vieram aqui na Terra, foram escolhidos para fazer o quê? Para fazer, ou seja, para... Quais são as missões desses nobres mensageiros, desses nobres profetas? Em primeiro lugar, vamos oferecer nossa introdução e depois entramos no nosso tema. Em primeiro lugar, Deus falamos que existe. Esse Deus é justo e misericordioso. E o ser humano, essa criatura de Deus, é algo, ou seja, é um ser honrado por Deus. Honrado por Deus. Olha, irmão, quando Deus Altíssimo seja criou o ser humano, quando criou o ser humano, no começo criou o profeta Adão e também nossa mãe, a mãe da humanidade, Eva, falou para ele mesmo, Deus falou para si mesmo, bendito seja Deus, o melhor criador, ahsanul khaliqin, wa tabarakallah ahsanul khaliqin, bendito seja para Allah. Quando criou o ser humano, um ser humano que tem livre-arbítrio, um ser humano que tem intelecto, um ser humano que pode compreender a mensagem de Deus, um ser humano que pode receber a palavra de Deus, tá? Esse versículo do Alcorão Sagrado, olha o que Deus fala: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Deus fala no capítulo 17, versículo 70. Enobrecemos, ou seja, enobrecemos os filhos de Adão e os conduzimos pela terra e pelo mar. Agraciamo-los com tudo o bem. Preferimos enormemente sobre a maior parte de tudo quanto criamos. O ser humano tem essa posição no Alcorão Sagrado. Algo súbito. Algo preferido por Deus. Deus preferiu o ser humano às outras criaturas. Tá. Deu a esse ser honrado livre-arbítrio. Ele escolhe. Ele pode percorrer o caminho do bem ou percorrer o caminho do mal, né? Ou ele pode ser bondoso ou maldoso, ou malvado, né? Sim. Ele mesmo escolhe. Com esse intelecto que Deus Altíssimo seja deu para o ser humano, e junto com esse intelecto, essa mentalidade, temos livre-arbítrio, vem a diferença que existe entre o ser humano e os animais. Os animais não têm isso. Tem uma natureza, eles precisam buscar algo para comer, eles precisam buscar macho ou fêmea para ter mais filhos, né, filhotes, e algo assim. Mas o ser humano mentaliza as coisas, raciocina as coisas, tá? E agora, a última parte da nossa introdução seria isso. A última parte da nossa introdução. Temos um dito do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada, fala assim:
O ser humano tem dois mensageiros, um mensageiro interior, um mensageiro exterior. O mensageiro interior seria o intelecto dele, al-aql, a mentalidade, a intelectualidade do ser humano, esse raciocínio, essa mente que nós temos. Podemos analisar as coisas. Isso seria um mensageiro de Deus. Quando a gente chama essa mente, esse intelecto como mensageiro de Deus, ele recebe a palavra de Deus. Ele pode compreender a fala de Deus. Ele pode achar, ou seja, ele pode procurar, ou seja, encontrar o caminho do bem ou ao rejeitar tudo isso, rejeitar a mensagem de Deus, percorrendo o caminho de maldade. E do lado desse mensageiro interior que está nos todos os seres humanos, Deus mandou mais um mensageiro exterior, que esses são os mesmos profetas que nós temos, como Abraão, como Noé, como Adão, Salomão, Davi, Muhammad, por último dos profetas. Tá. Isso é a primeira nossa introdução, que é muito interessante conhecer isso, que Deus autossuma, seja, pela sua graça, deu esse intelecto. Com esse intelecto nos deu livre-arbítrio. Junto com essas duas capacidades, duas características do ser humano. Primeiro, o intelecto dele, que faz diferença entre ele e os animais. Junto com esse intelecto, Deus autossuma, seja, deu ao ser humano o quê? Livre-arbítrio. E junto com ele deixou um mensageiro interior, que é chamado como o mesmo intelecto dele. E também, para orientar mais, Deus mandou inúmeros mensageiros exteriores, os profetas que nós conhecemos hoje em dia. Tá. Vamos entrar no nosso assunto, com essa introdução que falamos, as missões dos profetas. Em primeiro lugar, o objetivo. Em primeiro lugar, convidar o povo para o monoteísmo. Os profetas vieram estabelecer o monoteísmo. Colocar essa semente de Deus no coração da humanidade. Que Deus é único. Deus é Criador. Deus é Senhor. Deus é soberano. Tudo depende de Deus. Tudo pertence a Deus. Falar sobre o monoteísmo. Deixa eu só falar aos irmãos do Rio de Janeiro, que estão agora entrando no seu horário de oração e começando assim o 12º dia, que tenham bastante êxito nesse dia, irmãos. Desculpa, chefe. Desculpa. Nem percebi, irmão, que apareceu. Irmãos queridos muçulmanos cariocas. Precisam fazer oração agora e já começou o jejum deles. Sim. Que tenham um melhor dia, inshallah. Tá. Convidar o povo para o monoteísmo, atributos de Deus que já falamos. Lutar contra a idolatria. Lutar contra as superstições, os falsos crendices populares. Os profetas, uma das missões desses queridos mensageiros é isso. Convidar as pessoas, convidar a humanidade para Deus, para o caminho de Deus. E tirá-los da idolatria, da escuridão da idolatria, da escuridão de crendices populares. As coisas que não têm base, as coisas que não têm sentido na vida do ser humano, as coisas que não influenciam a vida dele. Olha esse versículo do Alcorão Sagrado. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Diz, ó Muhammad, ó mensageiro de Deus, fala para seu povo: eu sou tão somente um mortal como vós. Eu fui enviado para fazer o quê? Deus continua. A quem tem sido revelado que o vosso Deus é um Deus único. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Por conseguinte, quem espera o comparecimento ante de seu Senhor, que pratique o bem e não associe ninguém ao culto dele. Isso bem resumido as missões dos profetas, especialmente a missão do profeta Muhammad. Falar que eu não sou um anjo, eu não sou Deus. No começo fala, eu sou tão somente um mortal, eu sou um ser humano. Mas tem uma exceção.
eu recebo a revelação de Deus para fazer o quê? Para falar que Deus é único. O vosso Deus é um Deus único. E depois, esclarece mais, quem espera o comparecimento antes de seu Senhor, que pratica o bem e não associa ninguém ao culto dele. A primeira parte que nós falamos, a missão dos profetas, convidar o povo para o monoteísmo. Tirá-lo da idolatria. Tá. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que também é interessante, muito importante, avisar sobre o dia do juízo final. Admoestar. Avisar que vai acontecer outra coisa. Vai vir outra vida. Vai vir a vida eterna. Vai vir o dia do julgamento, o dia da ressurreição. Deus te cobra. Deus cobra vocês. Qualquer coisa que você fazer, você vai ver o resultado dele. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quem praticar um átomo de bom, o verá. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quem praticar um átomo de mal, o verá. Avisar sobre o dia do juízo final. Vamos ler o Alcorão Sagrado. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. Estranho acaso as pessoas que tenhamos inspirado um homem de seu povo, dizendo-lhe: admoesta os homens e avisa os fiéis, que terão uma sublime dignidade junto ao seu Senhor. Estranho isso. Todavia os incrédulos dizem dele: é um mago declarado. Desmentiam os profetas falando assim: ele é um mago. Como assim? Vem uma pessoa falando: eu sou inspirado por Deus, eu recebo a revelação de Deus, para admoestar, para nos avisar outra vida. Isso seria uma coisa bem estranha para eles. Eles queriam fazer coisas erradas sem ser cobrado, né? Semear a corrupção na terra, sem ser cobrado. Mas os profetas vieram falar: não, tudo que você está fazendo agora, tudo que você está praticando agora, você vai ver o resultado. O benfeitor, o crente, o verdadeiro muçulmano, vai ver o resultado das suas ações. É o tirano, o opressor, um pecador, vai ver o resultado das más ações que agora, hoje, está praticando, né? Deus é justo. Deus não deixa na mesma balança os opressores e os oprimidos. Não. O opressor que oprimiu durante toda a sua vida o seu povo, um tirano, um rei, Deus vai cobrar ele. No outro versículo, Deus Altíssimo Seja fala assim: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Jamais castigamos um povo sem antes termos enviado um mensageiro. Um mensageiro para quê? Para admoestar eles, para avisar eles, para orientar eles ao caminho do bem. Outro versículo: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Certamente te enviamos com a verdade, como alvissareiro e admoestador. Alvissareiro, quem avisa os crentes, os verdadeiros, na verdade, seguidores da religião, que vocês vão ter, na verdade, uma vida de sucesso depois da sua morte. E admoestar os pecadores, que vocês vão ter uma vida bem difícil, com muito sofrimento. E não houve povo algum que não tivesse sido um admoestador. Sempre Deus mandou um admoestador, um mensageiro, para avisá-los. Tá. Terceira missão que agora temos: lutar contra a injustiça e a opressão. Fazer o que depois? Lutar contra a injustiça, estabelecendo a justiça. Quando a gente estuda, por exemplo, uma história, olha, talvez tem pessoas que não sabem, irmão querido, já é um sábio, sabe bem que a história mais repetida do Alcorão Sagrado é a história do povo israelita.
povo judeu, a história do profeta Moisés. Porque olha, um monte das lições existem nessa história. A história do profeta Moisés. Sim. A primeira missão do profeta Moisés, junto com o irmão dele, Arão, o que Deus fala: idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ide ambos ao faraó, porque ele se transgrediu. Está fazendo tirania, né? Está semeando corrupção, opressão. Está oprimindo o seu povo. Manda esses dois nobres mensageiros, Arão e Moisés, para lutar contra a opressão do faraó. Para lutar contra a opressão do faraó. Quando a gente estuda a história dos profetas, por exemplo, a história do profeta Jesus, alayhi salam, que Deus abençoe ele. Por que ele foi enviado? Para lutar contra a injustiça dos sacerdotes judeus, que mudaram a palavra de Deus. Sim. Jesus não veio renovar a religião do profeta Moisés, não. Não veio estabelecer de novo uma nova religião, não. Sim. Por isso mesmo, na religião islâmica, nunca a gente divide o livro do profeta Moisés e o livro do profeta Jesus como Velho Testamento e Novo Testamento. Tinha um testamento na época do profeta Moisés e os profetas antes e depois dele, e depois Deus se mudou, ou seja, mudou a ideia de Deus, veio um Novo Testamento. Isso aconteceu bem com a chegada do profeta Jesus. Isso não seria uma crença falsa, segundo a crença islâmica. Não. Deus tem só um testamento, uma religião. Durante toda a história da humanidade, o mesmo testamento, a mesma religião, desde o profeta Adão até o último profeta Muhammad. Nenhum profeta veio negar o que foi revelado ao profeta anterior. Não. Jesus não veio falar algo, ou seja, negar, tirar algo que Moisés estabeleceu para o seu povo. Não. Isso é crença islâmica, né? Sim. A gente respeita a religião dos outros, né? Esse nosso respeito não seria uma confirmação. A gente confirma, não. Nós respeitamos, mesmo assim nós temos nossa crença. Sim. Quem é muçulmano precisa seguir a crença islâmica e a mesma aula que estamos dando, irmão, as crenças islâmicas segundo o Alcorão Sagrado, o livro mais importante no mundo islâmico. Tá? Que nós temos um testamento, uma religião. A história do profeta Jesus eu estava contando para vocês. Fazer o quê? Jesus Cristo, que Deus abençoe ele, é sua mãe abençoada, sua mãe sagrada, Santa Maria, essa Senhora Santa, devota. Ele veio entre os israelitas, viu, meu Deus, mudou tudo. Não tem nada parecido com a palavra do profeta Moisés, com a palavra, ou seja, 10 mandamentos que Deus, ou seja, mandou para o profeta Moisés, para o povo israelita. Os sacerdotes, os sábios falsos, os corruptos sábios mudaram tudo. O Alcorão Sagrado, inshallah, contamos a crença dos muçulmanos sobre os livros sagrados, inshallah, temos uma parte especial. O Alcorão Sagrado fala assim, muito interessante. Eles escreviam as coisas, fingiam, ou seja, falavam para o povo, isso é a palavra de Deus. Aconteceu uma adulteração das escrituras sagradas. E ainda mais grave, ainda mais triste. Eles adulteravam e ainda mais escreviam as coisas falando que isso é a palavra de Deus. Deus amaldiçoa esses falsos profetas, esses falsos sábios no Alcorão Sagrado. E Jesus Cristo veio para tirar essas adulterações, essas mensagens falsas, e reestabelecer a mensagem de Deus entre o povo israelita. Isso é a importância do profeta Jesus Cristo. Isso que nós pensamos sobre Jesus Cristo. Tá. Então, eles vieram para lutar contra a injustiça, contra a opressão. A terceira missão que eu numerei para vocês. Temos?